Início aqui, estamos dando início a mais um evento do Bate-Papo com a ABS, agora no mês de outubro, com o tema sobre pré-moldados, SP Brookfield, aspectos interessantes de projeto e execução de uma grande estrutura em pré-moldados. E temos aqui a satisfação de estar conosco os dois palestrantes, o Carlos Eduardo Henrique Melo e também o Luiz Fernandes Cinielo Bueno, estão aqui conosco. A gente vai fazer uma breve introdução aí antes de começar a apresentação, e eu gostaria de ressaltar alguns aspectos interessantes aqui desse nosso evento, no sentido de solicitar, enquanto a apresentação estiver sendo feita, que as câmeras de todo mundo que está participando fiquem desativadas, né? Só dos apresentadores estariam sendo ativas aí no Zoom, e também os microfones. Quando a gente terminar as apresentações, então, nós vamos abrir primeiro as perguntas que tiverem sido colocadas no chat, aí da barra do Zoom, e em seguida, depois de esgotar essas perguntas pelo chat, a gente abre os microfones e também as câmeras para fazer aquela interação, né, do tete a tete aí ao vivo com os apresentadores, podendo fazer perguntas sobre o tema que foi colocado ou algumas outras questões que vocês acharem interessantes em fazer. Então, fazendo uma pequena introdução aí sobre os palestrantes, o Carlos Eduardo Henrique Melo, ele é diretor da Carlos Melo e Associados Limitada, também diretor de pré-moldados da ABS, é professor na Universidade de São Paulo, na USP, no curso de PSE, Poli, na cadeira de Estruturas Pré-moldadas. Autor do livro Manual Monte de Projetos em Pré-fabricados de Concreto. O Luiz Fernandes Cinielo Bueno é formado pela Poli também em 1990, diretor técnico do Sinduscom, e liderou a área comercial de construção para terceiros da Gafisa, entregando mais de 50 empreendimentos corporativos, hoteleiros e residenciais. Então, pessoal, nós vamos, assim, sem mais delongas, nós vamos começar a apresentação com o Luiz Fernandes Cinielo, nessa apresentação sobre o SP Brookfield. Ele vai começar apresentando e, em seguida, o Carlos Eduardo Henrique Melo vai dar continuidade à apresentação. Eu gostaria de passar aí para o comando do Luiz Fernandes para começar a apresentação. Compartilhe, Luiz, a tela aí, compartilhando na barra do Zoom, para a gente começar a apresentação. Agradecendo inicialmente a vocês aí por estar aqui conosco aí nessa oportunidade do mês de outubro, com esse tema super interessante de pré-moldados, com a obra de pré-moldados de grande significado aí para São Paulo, que é um prédio de uma universidade, né? Muito interessante mesmo. Vamos poder compartilhar com todos aí essas novidades aí dessa obra. Aí com você, Luiz Fernandes. Ainda não está aparecendo o compartilhamento. Vamos ver aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se aparece a tela de compartilhamento aí do Luiz. Começa agora. Quer comer isso antes da reunião? Deixa aí.
Luiz Fernando, vê se seu som tá ok. Não tá entrando na tela. Luiz Fernando, beleza? Não, agora foi. Eu Tá, tive que beleza. desconectar e conectar aqui outra vez. Lá sei o que Ah, foi bom. aconteceu. Ah, É, beleza. Vamos lá. Eu já desculpa. passei para você aí. Você pode Tava... compartilhar, né? Clica naquela barrinha do sound aí na barra inferior do Zoom, no share screen, para sair som também, se tiver alguma apresentação em som aí no Tá. seus slides. Foi? Foi, tá beleza? Foi, Tá tá beleza, aparecendo. tá pai. Agora você pode colocar na tela de apresentação aí do PowerPoint. Agora, tá bom, tá aparecendo bem. Então vamos lá, vai. Pessoal, obrigado antes de mais nada pelo convite aí de vocês. A gente tem falado um pouquinho, foi um case para a gente. É, eu acabei nem colocando aqui a apresentação da Rocontec propriamente dita. Nós somos uma construtora pura aqui de São Paulo. Estamos fazendo esse ano 10 anos de empresa. Eu trabalhei mais 25 anos lá na Gafisa, muito voltado a prédios comerciais. A gente faz prédios comerciais, residenciais. Hoje eu cuido, dos prédios corporativos, né? Então, onde a gente tem prédios comerciais, principalmente. Temos uma carteira hoje de 43, né, empreendimentos em execução. Então, estamos com um volume bom de obras. E essa obra do WPP, que a gente vai estar apresentando aqui o case, se diferencia bastante das demais, porque nós temos um empreendimento, um prédio comercial na região aqui da Vila Leopoldina, basicamente próximo ao Ceasa, então uma zona de expansão para empreendimentos diferentes, aonde a gente tem um empreendimento triple A, 100% pré-moldado, foi o conceito que a gente teve, então é um empreendimento totalmente pré-moldado, o qual o Carlos Mello, que vai falar depois na sequência, então aí já até me desculpo um pouquinho pelos dois, né? Se tiver alguma coisa, porque se tiver alguma sobreposição, né? Ah, então, vamos lá um pouquinho aqui. Então, o empreendimento é aqui na Mofarrege, aonde a gente tem, próximo ao Ceasa, é um corporativo, na hora que a gente põe misto, são lajes corporativas, a gente tem, 69 mil metros, vai praticamente 70 mil metros quadrados de área, com um terreno de 18 mil, e lajes propriamente ditas, até 14 mil metros quadrados. Aqui são os projetistas que estão participando junto com a gente, né? Então, temos a Cassol, que fez o pré-fabricado, a Jodi está fazendo a parte de estrutura metálica, a Engemix forneceu todos os materiais para a gente, a FOA forneceu as estacas pré-fabricadas para a gente, o projeto de arquitetura lá é do Gustavo Trabo, o Carlos Melo é o responsável pelo projeto como um todo da gente, inclusive do projeto depois, eu acho que ele vai falar, ele foi contratado, né, pela Cassol para estar desenvolvendo também. O Júlio Fustengarten fez o projeto de metálica, onde a gente tem a passarela e alguns outros elementos lá dentro. Fundação Consultrix. O nosso contratante é a Brookfield, que fez um BTS para a WPP. Aqui, né, colocando um pouquinho o filme, esse projeto foi um projeto fruto de uma concorrência, então ele ganhou o primeiro lugar para a execução desse campus da Vila Leopoldina da WPP. Quem é? Então, esse aqui foram as maquetes todas que foram feitas lá dentro no processo. Hoje, quem é a nossa contratante é a Brookfield, né? Ela tem mais de 260 bilhões em ativos, e mais de 500 mil metros quadrados de espaços comerciais hoje feitos. É um dos maiores players que a gente tem, se não posso dizer que é o maior de prédios corporativos, principalmente para properties, e ela tem uma característica de construir e ficar com o empreendimento para ela estar aproveitando.
aproveitando no sentido da alocação para receita. E a WPP, que foi quem fez a maquete, desculpa, quem fez a concorrência daquela maquete que vocês viram lá, que ganharam, é a maior agência de publicidade do mundo. Ela é uma fusão, né? Como toda agência de publicidade, ela é uma fusão de várias outras agências que hoje estão espalhadas por toda São Paulo. E aí elas resolveram, no mundo inteiro, estar fazendo campos, onde elas estariam juntando todas essas empresas de mídia, né? Porque não é simplesmente propaganda, todos os campos dela, num único endereço, e o campus da Vila Leopoldina é o primeiro da América do Sul. Nós fomos contratados no final de 2020, então aqui é uma curva simples, que eu acho que todo mundo já deve ter escutado isso daí. Aí, se a gente pegar na hora que a gente teve a pandemia e aquele momento ali, então, se a gente pegar de 2021 só até maio, a gente tinha um desvio, além da variação do INCC, de mais 5,8%, como um todo do que estava acontecendo. Vocês estão me acompanhando? Você está me acompanhando, Anderson? É tudo certo, Luiz. Estou te ouvindo bem. Tá Anderson? sendo. Eu estou lhe ouvindo bem. Tá chegando bem aqui o som. Anderson, tá chegando a apresentação? Tá chegando bem. Tá chegando bem. Estou lhe ouvindo perfeitamente. Também a tela aí, a passagem das telas, também tá tudo ok. Agora, eu acho que ele caiu aí, Luiz. Você voltou. Ela agora deu uma desativada aí do compartilhamento, né? Anderson, eu parei que era para ver se vocês estavam me escutando. Vocês estão me escutando Eu bem tava, agora? tá chegando bem, tá sem atraso, inclusive, tá tudo normal aí, a apresentação tá beleza. Ah, então tá bom, é que eu não estava te escutando, então eu Compartilhe vou. novamente aí a tela, você agora Tá bom, tirou o share desculpa. screen, né, bote novamente, tá tudo normal, passando a página, tudo ok. Então tá bom. Vou continuar então aqui para a gente estar vendo aqui. Vamos lá. Então a gente tinha um desafio bem grande para estar desenvolvendo, que era a gente buscar essa diferença aqui de custos que a gente tinha. Isso daqui é a variação entre o INCC e a curva real de custos de obra que a gente tinha aqui dentro. Então, a gente tinha que fazer um projeto bem racionalizado. Então, desde o primeiro momento, isso já é uma decisão que a gente tinha tomado, nós desenvolvemos o projeto 100% em BIM. Então, o projeto foi todo, desde o conceito inicial, desenvolvido dentro do Revit, né, lá na plataforma, e todos os complementares assim o foram também, para a gente estar fazendo. E a gente, assim, o nosso primeiro projeto, a gente está numa área que era uma área de uma antiga contaminação, já tinha sido, não tem mais contaminação hoje, mas eu não podia tirar o solo. Então, eu estava fazendo estaca pré-moldada, desculpa, a gente estava fazendo estaca hélice, onde eu ia ter um baita problema de estoque do material, então a gente já fez a primeira alteração já para pré-fabricado, então a gente alterou faz alguns anos, eu vou falar mais de década que eu não usava aqui em São Paulo. Nós mudamos para estacas pré-fabricadas. Então, estacas pré-fabricadas aqui não foram estacas feitas pela FOA, e a Megagel fez a cravação delas. E a gente já fez a divisão, assim como era a divisão depois de montagem. Então, a gente teve 3 batistacas, é um terreno de 18 mil metros quadrados, a gente tem 2 ruas, esqueci de falar, né? Aqui a gente tem a Mofarrege, aqui a Otão, aqui atrás é um colégio, então a gente não tem dificuldade de acesso, mas mesmo assim, pela dimensão da obra, a gente tinha que ter todo um cuidado diferenciado. E vocês podem estar vendo aqui na outra lateral, e também, né, tanto o comprimento dos pilares depois, como os comprimentos
a cota de apoio, dos blocos de transição também estavam variando bastante. Um outro desafio importante, esse, como eu falei, né, vai ser uma agência de publicidade, então nós tínhamos que fazer uma fachada diferente. Então, depois eu vou estar mostrando lá no final as empenas que a gente tem. Então, primeiramente foi colocado que a gente teria que estar fazendo esse desenho aqui do canto, que era a ideia inicial. Vocês vão ver fotos depois de como ficaram a empena. Então, esse aqui era o primeiro conceito que a gente tinha. E aí a gente fez um grande estudo. Se a gente ia fazer a obra em pré-moldado ou se a gente ia estar usando a obra moldada em loco. A gente tinha um desafio de prazo, porque são 70 mil metros quadrados de obra para serem executadas em 22 meses. Então, óbvio, que a gente acabou decidindo por fazer a construção off-site do pré-moldado. Isso daqui já é uma foto do empreendimento sendo feito. É, Esse aqui era o projeto original, né, que a gente tinha. Então, era lajes cubetas, que estavam sendo desenvolvidas, o projeto inicial, quando eles tinham colocado ainda. Então, era laje moldada em loco, projeto em 2D, não, projeto em CAD. Então, aí a gente mudou. Isso aqui já são os primeiros formatos do projeto de pré-moldado. Então, a gente todo ele em modelagem modelado, que foi fundamental, principalmente para a gente poder fazer o planejamento e para ser extremamente transparente por todos os projetos terem sido feitos em BIM. Nós estamos hoje há 10 meses da entrega da obra, mas até agora a gente não teve nenhum problema de incompatibilidade. 100% das peças moldadas foram pré-moldadas, colocadas perfeitamente e não tivemos nenhum problema ainda de conflito com instalações, nem hidráulicas, nem de ar-condicionado, que são sempre os maiores vilões. Nós fizemos um primeiro dimensionamento, então, para poder fazer a montagem, né? A gente dividiu a obra em 4 quadrantes, onde a gente teria o desenvolvimento, vocês estão vendo aqui, inclusive pelo esquema da montagem, que vocês vão ver que os pilares são montados em 2 tramos, a gente faz uma sequência e gera um corredor aqui para a montagem final. Esse aqui é um filminho que a gente fez do planejamento da obra. Então, isso daqui ainda era na fase pré-projeto de detalhamento, mas a gente já tinha, como a gente tinha ela modelada, a gente dentro do 4D, do 5D, né? A gente fez todo o planejamento dela aqui dentro, então tem desde o início até o final, todas as frentes de montagens que a gente estava fazendo, vocês estão vendo que vai tendo uma sequência ali. A gente chegou a ter mais de 26 carretas de pré-moldados montadas no mesmo dia. Então, foi realmente um grande diferencial para a gente na hora da execução do empreendimento. E a logística foi essencial para nós. Então, sem essa programação prévia, com certeza a gente teria sofrido muito. Opa, vamos lá. Bom, aí a gente começa a se deparar com alguns problemas. Aqui é a várzea do Rio Pinheiros, então o nosso solo tinha um problema de resistência muito grande. Então a gente acabou tendo que fazer um investimento em BGS lá para poder fazer a patolagem dos guindastes que a gente estava colocando lá. Então a gente acabou, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o desenvolvimento dos projetos das vias de acesso que a gente precisou fazer reforço no solo para poder aguentar a patolagem dos equipamentos. E aqui a gente começa com os detalhes que eu acho que depois o Carlos vai até estar falando de dimensionamento para vocês, mas como a gente tinha 5 pavimentos, os pilares eram muito altos, então, e a arquitetura... tem um detalhe importante aqui, né? Que vocês viram desde o projeto inicial, o projeto foi concebido como concreto aparente, então, na verdade, a gente tinha que desenvolver um concreto aparente,
mas todas as imperfeições advindas da gente estar fazendo um processo de pré-fabricação, aonde a gente tinha pilares em cruz, com problema, inclusive, de concretagem, das bolhas de concretagem, tudo isso foi aprovado, visto e liberado. Inclusive as emendas, que a gente vai estar mostrando aqui ó, no próximo slide, essas emendas aqui, que vão ficar entre o terceiro e quarto pavimento, elas vão ficar aparentes. Isso daqui é um aspecto final que a gente está fazendo aqui dentro. Então, a gente acabou utilizando grandes guindastes, guindastes de 220 toneladas, por isso o investimento de mais de 1 milhão lá de BGS para a gente poder fazer isso. E tem essas duas etapas de montagem. Aqui vocês estão vendo como é que a gente está fazendo. Bom, todo mundo conhece bem o pré-moldado, mas só para ratificar, né? A gente trabalhou aqui com a solidarização do pilar no cálice, né? Que a gente tinha aqui embaixo do bloco. Então, a gente fazia essa colocação aqui perfeitamente aprumada, né? Com auxílio da topografia. E aí a gente fazia o grauteamento desta base aqui embaixo. Detalhes interessantes, quer dizer, a gente chegou a ter pilares de 20,5 metros, aonde a gente tinha 27 toneladas. Então, para a gente poder fazer o içamento dessas peças aqui, a gente acabou usando 2 guindastes para poder estar fazendo isso. Eu não tinha ainda usado, então aqui dá para a gente ver no meio do processo. Então, o primeiro guindaste, que é o que vai fazer a colocação final, e o guindaste auxiliar, que era o que fazia a primeira, ajudava na retirada dos primeiros pilares. A gente não teve nenhum problema com a montagem desses pilares que a gente tinha lá, funcionou perfeitamente todo o nosso processo. Aí, na sequência, a gente vinha para as vigas, né? As vigas, todas as vigas a gente tem aqui, depois numa foto seguinte eu vou mostrar. Então, todas elas eram colocadas sob neoprene que a gente tinha, mas algumas a gente ainda tinha a passagem da barra rosqueada para poder fazer a solidarização completa, o engastamento e gerar lá a estrutura hiperestática. Então, a gente fazia o posicionamento dela, fazia o grauteamento depois. Não está nessa, está na outra ainda. Fizemos a colocação da malha da tela para poder fazer o capeamento, sendo que o capeamento a gente tem duas situações aqui diferentes. A gente tem os subsolos, onde a gente já fez o capeamento e com um equipamento de polimento de laje, a gente já entregou a laje acabada, 100% acabada, polida, como a gente tem a grande maioria da obra, que é para piso elevado. Na hora do piso elevado, a gente só desempenou ela, mas já a própria capa. A gente não tem contrapiso para execução. Eu vou falar depois do engastamento um pouquinho lá na frente, mas aqui é algo importante para a gente estar falando. Então, esse aqui era o conceito inicial do arquiteto, dos elementos da fachada que a gente teria, são fachadas internas do core. Isso aqui foi uma aquarela que ele pôs, né? Então, se ele partiu desse conceito, fez essa aquarela aqui, e aí eu vou falar que a gente teve uma grande parceria, tanto do Carlos Melo como da Cassol, para a gente desenvolver um elemento de fachada. Ele é um elemento estrutural. Então, na verdade, as placas que vocês vão ver lá na frente estão exatamente nesse terço. São 3 placas que a gente põe e os pilares e as vigas já estão incorporadas nela. Então, a gente tem um pilar arquitetônico, são 142 painéis arquitetônicos, nenhum igual ao outro. Mas isso a gente tem um filminho um pouquinho para frente para fazer. Então, aqui a gente tem os painéis. Então, tem andares que são 2, tem andares que são 3 placas, para a gente poder fazer a montagem. Isso aqui é a fachada interna do prédio. Ficou realmente bonito, muito diferenciado, e foi um trabalho muito encampado ali pela Cassol para poder estar desenvolvendo alguma coisa realmente diferenciada para fazer a apresentação. Como tudo que a gente fez no WPP, a gente faz protótipo.
Então, esses aqui são os primeiros protótipos feitos lá na Cassol. Então, vocês veem que a gente começou com uma rugosidade maior, foi desenvolvendo, viemos para algumas placas. Esse aqui é o nosso arquiteto, Gustavo Trapo, que por acaso hoje eu até almocei com ele hoje. E aí a gente foi desenvolvendo o conceito. Aqui já é o leito e é o processo. A gente tem essas britas para fazer a rugosidade externa dela. Então, todo o processo para ser feito. Então, a gente teve que. Aqui foi um caminho um pouco ao contrário, né? Nós partimos de um processo 100% industrializado e queríamos peças artísticas. Então, vou falar que para mim foi uma quebra de paradigma que a gente conseguiu fazer isso com perfeição. Não tivemos nenhuma placa que foi rejeitada dentro do processo. Então, aqui mais algumas fotos da execução, das placas que a gente tem. Então, isso aqui é o berço que a gente tem, né? Então, vocês estão vendo que aqui é a extremidade, aqui a gente tem um berço de areia, em cima do berço de areia, e aí vocês viram nesta outra foto, a gente conseguiu quantificar para esse funcionário saber, então ele tinha que colocar um balde a cada 2,5 metros de distanciamento, pulverizando desta forma, bem distribuída. E isto aqui ele fazia com rastelo, que não está aqui, mas no filme vocês vão estar vendo. Aqui é o filminho, então vou colocar o filme para vocês. Aí o rastelo que eu falei. Placas eram lavadas sempre, né, para tirar o resto de areia, da brita que ficava ali solta. Bom, aí nós temos aqui, cada painel desses pesavam 27 toneladas, que a gente acabava tendo ali, com até 25 metros de comprimento, se não me engano, para a gente poder fazer o içamento dessas peças. Então, não foi algo, foi um processo realmente bem, bem diferenciado para a gente. Todo o processo de montagem que a gente teve aqui, de todos os painéis, 100% sendo executados ali, com altíssimo grau de segurança, para aquele, assim, para a gente poder montar, né, o painel das 27 toneladas, a gente estava usando ali guindastes de 110 toneladas. Auxílio ali da PTA para fazer inteiro. Aqui a gente consegue ver, quer dizer, esta parte aqui eram pilares. Então a gente tem que fazer o transpasse do pilar, fazer o grauteamento aqui depois. Então, manipulando ali a peça de 27 toneladas, fazendo encaixar os arranques. Foi realmente uma obra muito artística que a gente teve aqui. Aqui a gente tem grandes números do que nós estamos falando lá, né? Então, a gente tem 8.147 peças, uma área de acampamento de 71.400 metros quadrados. A gente acabou tendo ali 65 colaboradores, da equipe lá da Cassol, entre montadores, pessoal de operação de guindastes, engenheiros, pessoal de fazer a montagem propriamente dita, com uma média de 15 caminhões, de 15 carretas dia. Mas como eu falei para vocês, a gente chegou a ter dias que a gente tinha até 27, 26, 27 peças montadas. Aqui a gente consegue ver, vocês veem que
a obra, a gente durante todo o período a gente ficava acompanhando ali a evolução e a produtividade do que a gente estava fazendo e temos algumas fotos aqui para a gente fazer. Vou ver se eu ainda consigo depois no final colocar um filme da estrutura pré-moldada 100% pronto. Aqui, só para a gente colocar, a única parte que não era e é propositadamente, né, no conceito do partido de arquitetura, nós temos um auditório central. Esse auditório foi feito com concreto com pigmentação verde, para se destacar, realmente verde, aonde a gente também prototipou ele lá. A Engemix também foi a nossa parceira no desenvolvimento do concreto verde, né? Então, desenvolvemos, vai ficar realmente é um elemento diferenciado ali dentro, e como vocês veem, ele é solto, né? Então, a gente tem essas vigas gigantes aqui dentro, que são vigas do pré-moldado, para aguentar a estrutura pré-moldada, porque o auditório ficou uma caixa solta dentro do empreendimento. Então, a gente está aqui, ó, vocês veem que completamente solto, onde a gente tem essas grandes vigas que estão sustentando a parte de cima, porque aqui de baixo é direto. A foto aqui está um pouquinho mais clara do que dá para ver, mas é um concreto pigmentado, assim como, aqui eu acho que é um fórum que todo mundo vai gostar, todo o acabamento do térreo, apesar de ser um AAA, obra de altíssimo padrão, não é granito, a gente não tem granito. A gente tem concreto pigmentado verde, com 3 acabamentos, polido, vassourado e camurçado, para poder fazer o movimento do piso no hall de entrada, no hall dos andares, em tudo isso. Só para complementar, a gente aqui é mais uma questão não do pré-moldado não poder ser feito, mas a gente tem essas escadas todas aqui, que são arquitetônicas que a gente acaba tendo, elas são metálicas, assim como essas duas passarelas também são passarelas metálicas, sendo que a gente tem, todo mundo acompanhou, né? Então, todo mundo também já sabe, quer dizer, quando a gente fez a contratação, eu estava quando eu fui contratado, né, que essa obra é um PMG, apesar da gente ter desenvolvido todos os projetos, a gente estava com o preço do aço por volta de 4,75 e a gente chegou a ter R$ 7 do preço do aço, 7,50, né? Então, tivemos uma variação grande, mas a gente conseguiu fazer todo um projeto de reengenharia desenvolvendo, colocando os pilares, em vez de metálicos, de concreto no meio, ficou muito bom com a arquitetura. A gente conseguiu diminuir das 335 toneladas para 247, mesmo tendo a variação do preço do aço significativo. A gente saiu de R$ 22, contratamos por 35, mas ainda conseguimos ter uma perda bem pequena. Imagina se eu tivesse mantido este valor neste preço, né? Então, a gente foi lá, então esses pilares aqui fecharam a empena. Na hora que a gente fechou a empena, criou esses outros, fizemos uma divisão, e aí a gente conseguiu ter uma racionalização do processo como um todo. Aqui é um detalhe importante, já que a gente está falando com o pessoal, uma preocupação que a gente teve, nós estamos fazendo uma estrutura pré-moldada. Como eu estou fazendo uma estrutura pré-moldada vocês viram a dimensão das peças, por princípio, essa peça ela vem protendida, né? Ela vem fletida para cima, com o carregamento eu vou descer. Então, eu tenho uma variação, isso, inclusive, em desenvolvimento com a Cassol e com o Carlos Mello, de norma, pelo nosso vão, a gente poderia ter até quase 5 centímetros de variação. Nós assumimos, a Cassol assumiu, desculpa, junto com o Carlos na hora do desenvolvimento do projeto, que a gente ia ter uma tolerância de mais ou menos 2,5 centímetros no nosso vão total ali de 15 metros. Então, mas de qualquer jeito, o meu caixilho inicial era esse aqui. Então, era um caixilho que, óbvio que aqui eu não ia conseguir mais ou menos 2,5 centímetros para fazer de jeito nenhum. Veio uma primeira solução para a gente poder fazer o projeto com esse aqui. Nosso projetista lá é o Igor Alvim, que foi o projetista também
do edifício do Galeão, então isso daqui é uma solução parecida com o do Galeão, mas você vê que assim, a massa visual é infinitamente diferente. Aí a gente desenvolveu todo um perfil, todo um protótipo diferente para a gente poder fazer o caixilho desta forma aqui. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, a gente tem uma área de telescopagem, onde a gente faz tanto ali como aqui, né? A gente tem este espaço para absorver variações que venham a acontecer. Aqui fica mais fácil de ver, né? A gente tem do lado de cá e aqui. Então, essa peça aqui pode correr, né, para cá, assim como ela corre aqui, absorvendo essas variações que a gente vai ter em relação à estrutura. Não tivemos problema nenhum, os caixilhos estão quase todos montados, mas é só um detalhe que eu acho importante, já que a gente está falando nesse público aqui, quando a gente estiver fazendo, principalmente projetos onde a gente precisa pré-fabricar e não vai poder, quer dizer, o caixilho tem que vir pronto, eu não podia esperar ser feito o pré-moldado para a gente daí tirar a medida e desenvolver. Então, primeiro, a gente teve que assumir uma tolerância, essa tolerância foi respeitada durante a produção, e assim o projetista de Caxilho conseguiu dimensionar essa solução aqui, né, para poder absorver essa variação que foi acordada para o desenvolvimento. Então, aqui vocês veem já os caixilhos montados, aonde a gente está tendo uma tolerância aqui para a gente poder estar fazendo essa montagem. Aqui a gente só colocou, né, um pouquinho do que a gente estava tendo, né, das estacas pré-moldadas, que é uma coisa, eu como engenheiro, há 20 anos atrás, a grande maioria das obras zero, a gente passou para fazer hélice, só que hoje cada vez mais a gente tem alguns problemas de contaminação, então eu fiz questão de colocar aqui que eu gostei bastante de usar novamente. Ó, não tem nada a ver com os equipamentos que a gente tinha antes, né? Então, esse equipamento é um equipamento muito mais simples. Aqui a gente tem um martelo pneumático, não é mais aquele martelo de queda livre, então pré-moldado, a estaca pré-moldada é uma baita solução de fundação. Algumas fotos do empreendimento. E aqui por último só, para a gente poder colocar, a gente acabou fazendo também um outro processo, que foi a contratação dessa startup, que é o Nimble Cube, aonde a gente fez vocês viram aquele primeiro projeto, aquele primeiro vídeo que eu passei, era o vídeo do planejamento da obra. Esse aqui não, esse aqui é um projeto, um software que eles fazem o acompanhamento, medindo a produtividade e gerando tendência que a gente tem. Então, o que eu estou falando, eu sei, o público que eu estou falando hoje, todo mundo gosta e trabalha, né? Normalmente, até pelo próprio TQS, já trabalha no BIM, né? Mas eu vejo que cada vez mais, isso é uma coisa que sempre que eu tenho oportunidade para falar, eu estou repetindo, eu sei de todas as dificuldades que a gente tem, mas o projeto foi aqui 100% feito. Vou falar que até o projeto de luminotécnica foi feito em Revit, mas porque assim as tecnologias embarcadas que vão vindo depois são infinitas. Então isso daqui foi algo que realmente fez uma diferença para a gente. Aqui o acompanhamento da montagem, vai. Isso aqui eram imagens antigas ainda de junho. Gente, era basicamente isso que eu pus. Eu não quis ser também muito não me alongar demais, porque o Carlos Melo vai fazer uma outra parte aqui do empreendimento. Estou à disposição. E se eu conseguir ainda me transmitir aqui, eu ainda ponho no finalzinho um vídeo que a Cassol produziu, bem interessante, que mostra a história da montagem como um todo. Obrigado, viu, Anderson? Ok, Ô, Luiz. Adelson, ô, Tudo Adelson, tranquilo. Pois não, Aurélio. quero fazer uma parte aí, né? Libera a minha câmera aí que está travada aí. Alguém travou? O host, que não é você, o host. Sim. Bom, o ponto é o Mas seguinte: vai o falando. Luiz, o Luiz é meu amigo, amigão, né? A gente já fez projetos junto aí, mas na ficha técnica ele esqueceu de contar que teve duas avaliações técnicas, dois avaliadores técnicos na equipe. Tipo, até o Luiz, que é meu amigo, despreza o avaliador. Horrível, né? Não desprezo, não. Eu sempre defendo bastante.
mas você viu que lá foi bem curtinho. Mas nesse aqui, com certeza, devia ter falado que você fez todo o CQP do Não, projeto desde o foram início. foi dois ATPs aí. Um a gente trabalhou até ter a concepção feita, né, pelo Carlos Melo, e depois analisou as partes moldadas em loco, a armação. E o Vendramini entrou depois para verificar o detalhamento das peças pré-moldadas, né? E, então, poxa, Luiz, caramba, Luiz. Agora o Luiz é um cara que puxa, ele está lá, é um daqueles caras que tenta puxar as técnicas que são realistas no mercado, né, Luiz? Então, o que é Sim. técnica realista? É aquela que dá para, que é econômica, não é ficar inventando aço caro, cimento absurdamente caro, com, com papo de sustentabilidade, redução de clínicas, de emissões. Que toda vez que eu estou ouvindo isso aí, o pessoal está falando que vai custar mais caro. Não, a gente busca otimizar a construção. O Luiz agora, que era um cara defensor muito de estruturas moldadas em locos, e aí o Luiz me ajuda, já é meio debate que eu estou falando, mas já que estamos no assunto, Pode aí. a gente sempre foca, quando a gente estuda estrutura aí, em fazer a otimização máxima da estrutura de concreto armado, também depois redução ao máximo de taxa de armaduras, como ele até me mostrou aí, né? E, e aí a gente tinha um interveniente que era a mão de obra, né, Luiz? O Luiz, Sim. ultimamente, está voltado gostou de fazer essa obra em pré-moldado, né? Por quê? Porque você tem uma minimização de pessoas trabalhando no canteiro e a velocidade de obra mesmo, o tempo de obra real é menor, né? O tempo total de projeto, mais produção e mais entrega, a gente pode até dizer que é diferente, mas a equipe da fábrica é constante, eles estão lá. Agora, quando você tem uma obra que é moldada em loco, você vai ter que ter uma equipe direta na obra maior, né? E A aí, gente tem Luiz, duas, a gente tem duas coisas, né, Aurélio, importante para a gente colocar. Sim, naturalmente eu sempre gostei, sempre fui atrás. É uma das coisas quando eu comecei é de inovação, coisas diferentes, coisas novas. Mas essas coisas novas têm que se viabilizar economicamente. Nosso país é um grande país, mas a gente hoje ainda é um terceiro mundo, é um país pobre. Então, a gente não pode fazer só porque é legal. A gente tem que conseguir viabilizar economicamente as soluções. E o pré-moldado, no nosso caso em particular, que a gente tinha aqui um desafio muito grande de prazo, eram vãos grandes. Poxa, esse quesito da mão de obra era essencial. A gente anda, né? Eu acho que isso já deve ter sido debate de vocês aqui em outros momentos. Nós estamos num apagão de mão de obra, né? A idade média hoje nas obras está acima de 35 anos. Estava dando 38 anos. Então, se a gente não conseguir arrumar jeitos de trabalhar de forma otimizada, racionalizando a mão de obra, e com isso a gente tem um impacto menor e o que for possível de ser feito off-site, como no pré-moldado, cara, isso é um grande ganho. O que eu falo é que a gente sempre tem que parar, pensar e estudar aquela alternativa, ver os benefícios que ele impõe e ver como é que a gente consegue tá tendo esse resultado. Ah, a proteção é boa? Lógico que a proteção é boa. Putz, mas vamos ver, né? Não vou fazer um prédio residencial pequeno, nele inteiro, só porque é legal fazer? Não, vou fazer onde precisa fazer, aonde a gente pode estar colocando, então não tem nenhum mistério. Então, não é para a gente não fazer, mas também a gente não pode fazer do outro lado. Ah, porque é legal, vamos adotar em tudo? Gente, não se paga. Porque, em última instância, eu acho que uma coisa que é importante todo mundo sempre ter na cabeça, quem paga é o consumidor. E o consumidor sempre vai estar atrelado em relação ao custo que ele tem hoje de um imóvel pronto. Ele pode pagar um pouquinho a mais? Paga, mas ele não vai pagar o dobro.
Então, não adianta a gente fazer uma solução linda, maravilhosa, a gente vai sair ali de um custo de 8, 9 mil reais o metro quadrado, para ir para 15 mil reais o metro quadrado, não vai pagar. A gente não vai ter para quem passar isso. Acho que era mais ou menos disso que você estava falando, né, Aurélio? Ok, Mas o Aurélio. mais importante nisso tudo aí, que é acompanhando essa onda aí de raciocínio, nos anos 90 a gente tentou todas as inovações possíveis em termos de produtividade de variações. Foi laje protendida, laje lisa com laje nervurada, fachada pré-moldada, banheiro pronto, né? E depois, nos anos 2000, o que aconteceu é que os prédios verticalizaram demais, o empreiteiro de mão de obra passou a ter um papel importante no custo total da estrutura, e aí a gente foi buscando sempre a tal da menor espessura média possível, ou seja, o menor volume de concreto para pagar menos para o empreiteiro que cobrava por metro cúbico. Hoje, o empreiteiro de metro cúbico já está extrapolando os preços em valores absurdos aqui em São Paulo. No Rio ainda é desmembrado, viu, Luiz? Carpinteiro, pessoal de forma, pessoal de armação e de concreto ainda são Mas, mas separados. custa mais caro lá, viu, Aurélio? Lá custa Pois caro é. também. Agora, o que a gente vê é o seguinte: o que, em termos de sustentabilidade, aí que eu tenho falado aí depois desses últimos dias, é que tem que buscar mais assertividade, menos erros de execução. O pré-moldado aí vai bem em obras mais horizontais, né? E a metálica, infelizmente, a gente não consegue fazer uma estrutura mista metálica sem custar mais caro no Brasil, por conta da falta de fornecedores de prática habitual de metálica. Lá em Volta Redonda, os prédios tudo metálico, porque tem pessoal lá que faz. Mas a gente fica muito carente de estrutura metálica em termos de utilização. Agora eu estive raciocinando aí, estou para fazer uma conta, Luiz. Quanto que vai de argamassa real na obra em relação ao volume de concreto estrutural? Isso por quê? Na argamassa, você já tem mais ou menos, por metro cúbico, dois terços do consumo do concreto estrutural. Então, se a gente pensar em termos de só argamassa de fachada, né? Hum. Se a gente errar o prumo do prédio um pouquinho, né? E gastar 2, 3 centímetros a mais de argamassa em todo o perímetro da construção, já vai talvez mais que o volume de concreto da obra inteira, né? Não, Então, não dá essa conta toda, não, mas pensa tá, bem, tá, no tá. corporativo não, Luiz, mas no residencial pode ter certeza que tem prédio aí que tem bastante argamassa de perda aí, né? É, na, E nas áreas de lazer também, que nós temos aqui em São Paulo, às vezes, 2 andares de lazer hoje em dia, né, que tem piscina, tem desnível para caramba, também há um volume ou de concreto, se o projetista de concreto de estrutura tentar otimizar a estrutura para minimizar enchimento, ou um volume de enchimento absurdo aí, que também é material inerte e que gasta cimento também, e também gera emissões. Então, essa busca aí a gente vai ter que voltar a ter. Otimizar. O pré-molar tem vantagem, né, Luiz? Não tem desperdício quase nenhum de Aí revestimento. Ative sua câmera aí, Aurélio. Vá você mesmo aí. Você é host também, pô. Aqui eu não tô conseguindo, não. Aqui não está deixando, não, deixa quieto, pô. Dê dois cliques aí, pô, na câmera. Ué, não, acho que a Elane me queimou aqui, vai, deixa quieto. Elane não faz isso, não. Você se complicou aí. Então você vai ter que sair Não, e tá entrar de dizendo novo. aqui, ó, o host encerrou sua câmera, só que ela saiu aí e não volta mais, né? Você que é o host, aí você tem que liberar, mas deixa Alguma, quieto, não precisa me alguma ver, coisa não. que você mexeu. Aurélio, o melhor é você sair enquanto o outro apresentador faz a apresentação e você volta de novo. E aí vai entrar Ó, normal, você vai ver. ó, você Mexi nada aqui, não, não pô. apresentou bem os caras, não, tá? Não, vai você É, aí, complemente. o Carlos Melo, tá? É um cara que eu conheço desde 1995. Ele trabalhava no escritório do França. Ele saiu para ser gerente de projeto da Multi. E lá ele contratava os projetistas
de pré-moldado, e nessa onda aí ele pegou as primeiras bolações de ligações solidarizadas em concreto, né? Quem tinha bolado isso aí, que eu lembro, foi o professor Zamarion. O Júlio Mori, que está aí, ó, presente, ele era da Concide, né, Júlio? Teve uma vez que o Júlio contratou o professor Vasconcelos e eu ajudei a gente bolar ligações solidarizadas para o shopping Interlagos. Por quê? Já tinha essa onda que o professor, acho que o professor Zamarion, eu acho que o professor Zamarion introduziu aqui em São Paulo. E depois o Carlos Melo escreveu o livro de detalhamento de pré-moldado, de prazo de pré-moldado, né? E também foi o responsável pela divulgação dessa técnica de solidarização. E hoje ele é coordenador da revisão da 9062, que é a norma de pré-moldados, né? Então o cara sabe bastante o que está fazendo aí. Ok, Vou passar para o ok, Carlos Aurélio. Mello agora que O tá Carlos bom. Melo vai continuar, né, a Ô, Carlos Mello, apresentação. enchi sua bola, hein, velhinho? Opa, Pô. eu vi a rasgação de seda aí, tá muito boa. Fez propaganda da Monte já aí, fora do Já, escopo, é isso aí. Não, não tem nada a ver com a Monte. Eu só estou falando que o livro que ele escreveu era da Monte, né? Estava em nome da Monte. Então, quem for procurar o livro, pode caçar aí nos sebos aí que vai achar. é, Quero infelizmente, fazer outro comentário aqui, Carlos. Essa musiquinha da vinheta da Bessie aí, ela me emociona sempre, né? E agora eu fui no Shazam que descobri o nome dela, tá? O tá nome certo. dela, peraí, bem apropriado, Spirit of Success, o espírito do sucesso. E hoje, no dia do Engenheiro Civil, fica bem apropriado esse tema, né, para a nossa palestra. Muito bem apropriado, Aurélio. E o tema realmente é emocionante, também me Pô, emociona muito quando toda vez coloca. que toca, eu tô ali meio desligado, eu começo a ficar envolvido, emocionado, que é bom, cara. Até minha papagaia que parou e ficou ouvindo. É engenharia pura ali, pô. Pô, legal. Não, bem lembrado, Bora, Aurélio. Carlos. Hoje é o dia do engenheiro civil, bem lembrado, hein? Pode Vamos, começar, Carlos. Manda a brasa aí. então tá bom. Na verdade, aqui, essa é uma apresentação que eu fiz junto com o Luiz André da Cassol, né? O diretor técnico, e ele apresentou no Ibracon, eu estava lá junto com ele, que é uma apresentação sobre o projeto do WPP. Eu vou passar alguns slides rapidinho, porque o Luiz já deu uma apresentação boa, né? Falando aí do Gustavo, do projeto. Eu vou focar um pouco mais na parte aqui do projeto. O que que acontece? A gente tem aqui, na verdade, a obra foi dividida com junta de dilatação, ela é muito grande, apesar que no pré-moldado a gente usa vãos maiores, porque a maioria das peças já retraíram na fábrica, já teve a retração do concreto, já curou, né? A maioria das peças já estão até curadas, então a gente consegue avançar um pouquinho mais o tamanho do empreendimento. Conforme o Luiz falou, foi uma exigência, pelo prazo da obra, ter 4 equipes de montagem no pré-moldado para atender o prazo. Então, o que se fez? Se fez um planejamento de se montar a obra em 4 setores. E esses setores, eles precisavam ter as caixas de escada, porque você precisa ter o acesso vertical da obra. Então, eles não queriam alugar tudo, ou seja, você já tinha os cores, que a gente chama, né? Que é elevador e caixa de escada, e principalmente as empenas. Então, é esse canto aqui que começou a obra, era o setor 1,
a gente fez um processo de ligação semirrígida e solidarização para verticalizar a obra, aonde esta fachada e a fachada principal eram com ligações em luvas e grauteadas, a você ter nos dois sentidos X e Y uma rigidez. E os três cores, que também eram os cores principais, tinham as paredes de concreto. Uma das características das paredes de concreto é que o arquiteto ele não queria a junta vertical entre a estrutura e o painel, porque usualmente você faria numa obra dessa a parede como uma fachada arquitetônica, ou seja, uma parede solta da estrutura. E isso foi uma conversa muito grande de incorporar, como o Luiz falou, a parte arquitetônica do painel na estrutura. Então, a parede era estrutural e ela fez o contraventamento do prédio. Então, esses cores foram montados com as paredes contraventando a estrutura, né? Os pilares em cruz, eles ajudaram muito, porque o primeiro pavimento tinha uma altura muito grande, eram 7, às vezes 8 metros, pé direito duplo, 10 metros. Então, um comprimento de flambagem considerável. A gente precisa lembrar que a modulação da obra era de 11,25 por 11,25. Normalmente é 10 por 10, mas o arquiteto quis aumentar um módulo, né? 1,25, que é o módulo da laje alveolar. Então, o 11,25 por 11,25, muitas vezes com uma sobrecarga de 850 quilos, dava uma carga no consolo considerável. E a carga vertical no pilar também. Então, a flambagem aí, essa cruz ajudou muito a gente a resolver a flambagem individual de cada pilar. Aqui já mostrou, o Luiz mostrou a emenda e a viga de fachada que tinha esse coxo. Eu vou mostrar numa outra apresentação mais de projeto, aonde a gente tinha esse coxo aqui, aonde passavam as armaduras dentro do pilar pela ligação semirrígida, fazendo pórtico. Então, a gente utilizou, principalmente naquele setor 1 que eu falei que não tinha caixa de escada e parede, a ligação em pórtico pelas vigas de fachada. A gente teve no térreo algumas lajes tipo pi, porque o cliente quis que as lojas que tinham um formato que não cabiam na modulação tivessem fachada e pilares para mezanino de loja, onde dava uma carga concentrada aí de 6, 7, até 9 toneladas de carga concentrada do pilarete da loja. Isso apoiando na estrutura. Então, a gente partiu para a laje pi para poder conseguir atender essa necessidade. A laje alveolar, que é em 95% do projeto, 96%, não consegue receber um pilar metálico com 11 toneladas, 10 toneladas aplicado aqui. Então, a gente colocou sobre a nervura da laje pi. Uma outra característica aqui é essa viga de grande vão. Essa viga tem 27 metros e é uma viga das rampas, porque ela é apoiada nos dois pilares e tem dois balanços. Os dois balanços é para pegar a saída da rampa e a chegada da rampa, porque eu não podia sair da modulação, porque o prédio em cima do estacionamento ele é escritório. Então, tinha que estar na modulação de 11,25 por 11,25. Mas o pé direito do estacionamento era bem reduzido e a gente quebrou o vão em alguns pontos, mas na rampa não dava, não tinha como. Então, a gente fez essa peça, uma viga bem complicada, aonde a gente apoiava a chegada e a saída. E a própria viga já era o parapeito da rampa. Isso foi interessante, essa peça aqui. A gente teve 4 peças dessa na obra. Aqui a gente falou do painel, né? Já o Luiz mostrou. E aqui que eu estava falando, onde a gente incorporou a estrutura no painel
E eu vou passar aqui no outro slide que eu vou falar das juntas dos painéis, porque os pés direitos, como o Luiz falou, eles são diferentes. E a gente não conseguiu modular a junta pelo pé direito. Por quê? Porque quando você mexe na junta, o painel ultrapassava as 26 toneladas, que é o gabarito rodoviário. Você não conseguia transportar essa peça. Então, a gente teve que firmar a junta. Então, a gente teve aqui, em alguns casos, a junta pegando no meio da chegada da viga, no começo da viga. Isso aqui foi uma complicação bastante grande de fazer o peso do painel casar com a junta do arquiteto e casar com a estrutura, né? E aqui, por exemplo, é um detalhe da chegada de uma viga no core, sempre com luva, com continuidade. Aqui também, ó, chegando do outro lado, com luva e continuidade, aqui o apoio para a laje alveolar. E esse aqui é o pilar. Então, reparem que o console está sempre na região de pilar do painel, que está aqui por trás, ó, o painel. Aqui a gente desenvolveu um sistema que essas placas tinham 3 pilares, eram grandes demais, tinham 20 e poucos metros, e chegava muita carga aqui no meio. Então a gente teve que colocar um pilar. Mas uma peça pré-moldada não pode se apoiar em 3 pontos. Você não consegue apoiar em 3 pontos. Sempre põe em 2 e o outro fica bambo. Então a gente fez aqui o apoio nas extremidades e o pilar central, ele tinha aqui arranque com arranque, foi concretado. Então, ele apoiava aqui na extremidade, na outra, e havia uma concretagem aqui para complementar as duas armações para poder formar esse pilar central. Tudo certo? Só me dão um feedback aí se vocês estão ouvindo, a apresentação está boa, o som. Tá tudo ok, Carlos, funcionando tudo muito bem. A apresentação tá bacana, as telas estão aparecendo, tudo certo. Tá joia, beleza. Aqui é falando do BIM, né? Nós fizemos um projeto no Revit, nós tivemos 8.200 peças com nenhum console, apoio ou peça que não encaixou. Então, realmente, o sistema BIM ele funciona para isso, para montagem. E durante o BIM, a gente pegou alguns pontos que tinham problemas, né? Aqui é mais o que o Luiz mostrou, falando das equipes aqui, a equipe amarelo, a equipe verde que montou aqui, a equipe azul e a laranja. São as 4 equipes que ficaram o tempo todo na obra montando, né? Eu vou passar aqui a outra apresentação, que a gente vai falar um pouquinho mais agora de projeto específico. Só um segundo, deixa eu me achar aqui. Ok, entrou aí a apresentação? Tá. Apareceu aí, apareceu, Carlos. Vamos lá. Essa é uma foto que não é do WPP, mas é uma foto que mostra de um pilar de fachada o esquema que a gente fez no WPP em outras obras, que é a gente monta a estrutura e o negativo, no sentido longitudinal ao pilar, ele passa por bainhas que são grauteadas, recompondo a seção do pilar. E aqui a gente tem luvas, que é um pilar de fachada, luva, então o negativo entra com luva e arremata. Com isso, você tem aqui uma ligação semi-rígida que é dimensionada pelos critérios da norma. E isso a gente usou no projeto inteiro. E o que a gente fez aqui, então, falando? Aqui coloridos são os 3 cores. Reparem que, usualmente, no pré-moldado, a gente tem vigas num sentido e a laje no outro. Então, é claro que onde eu tenho toda essa viga aqui, forma um pórtico maravilhoso. Mas, no outro sentido, ó, eu não tenho muito pórtico. Então, a gente começou aqui pelo eixo 1A, onde eu tinha esse pórtico na fachada aqui. Esse é o andar que tinha um vazio, mas os outros andares aqui tinha laje, viga. Então, a gente tinha o pórtico aqui em X e em Y, começou a montagem por aqui, e cada cor tinha os painéis, que a gente vê aqui, ó, os painéis com o pilar, o painel com o pilar, esse aqui tem 17 metros,
e aqui o painel com 3 pilares. Então, isso aqui me dava o contraventamento em X e aqui o contraventamento em Y. E o core estava contraventado. Aí, a partir dos cores, que é o conceito de você ancorar toda a estrutura de montagem a partir de um core solidarizado. Então, a gente exigiu que fossem montados os pavimentos, fizesse o capeamento, as ligações a cada 3 andares, montando o core inteiro até o final, para depois você ir ancorando a montagem, o resto sempre ancorando no core. Tá? Aqui é um projeto das placas, onde a gente faz a elevação, e a gente tem aqui os consoles chegando às vigas. E dá para ver que aqui, ó, por exemplo, a viga está dentro desta placa, dessa estrutura, aqui também, só que conforme vai subindo, a paginação não bate. Então começa a ter viga chegando em emenda, então tinha que tratar essa emenda. Isso deu bastante trabalho para a gente fazer isso, ou seja, são 118 placas e as 118 são diferentes uma a uma, tanto no cálculo, dimensionamento, quanto nos detalhes, né? Aqui é a montagem da obra, as fotos que vocês viram. Então, esse aqui era o primeiro. E essa aqui são as placas fazendo o contraventamento do core, com a emenda do pilar, e tudo sendo montado, se ancorando no core. Mais algumas fotos, o pilar em cruz com a emenda que o Luiz mostrou. Aqui é a viga de fachada. E aqui eu queria mostrar o teatro, que aconteceu o seguinte. Deixa eu mostrar um pouquinho para frente aqui, para poder a gente falar aqui do teatro. Espera aí que depois eu volto aqui. Então, o conceito da obra a obra é toda pré-fabricada. O pré-fabricado, ele entra na montagem e ele não pode depender de outro sistema. Isso é importantíssimo como conceito. Então, você monta o pré-fabricado e larga na frente. Ele é, vamos dizer assim, o topo da cadeia alimentar na obra naquele momento. É a montagem do pré-moldado. Como a gente estava montando com os cores que estão aqui, ó, e o canto do eixo 1A, a gente decidiu que o teatro que está aqui, que eram paredes todas de concreto verde, ele era o único ponto na obra que ia ser executado em moldado em loco, e a estrutura pré-fabricada, em alguns pontos, iria se apoiar no moldado em loco curado. Então, foi feito o planejamento para a montagem ir pelos cores, pelo canto, vir montando a obra e aqui ficar mais para o final, na saída da obra. E parte do pré-moldado a gente dependia da execução do teatro. Isso como eu falo, é conceito. Em nenhum outro ponto aconteceu de se esperar o moldado em loco. Aqui é uma planta do projeto onde só mostro esses achurados vermelhos, que são acessos à obra. O que quer dizer isso? Porque como ali é uma região de muito problema de inundação e existe um problema de solo contaminado, a obra foi realizada a 1,5 metro acima do chão. Então, o térreo, vamos chamar assim, ele está acima do chão, se vocês olharem nas fotos. E existe um caixão perdido que foi usado como porão de cabos e desvios das instalações por baixo. Então, esses acessos, eles estão sendo feitos agora, rampas, o teatro aqui, e algumas coisas em curva, tudo que era muito complicado de se fazer no pré-moldado e que poderia se fazer depois da montagem, ou seja, fora do caminho crítico da obra, se permitiu em fazer essas estruturas orgânicas, é muito ameba. Então, o pré-moldado ele é todo reticulado, numa modulação 11,25 por 11,25, e esses acessos do térreo são em amebas, em curvas, moldadas em locos,
pequenas áreas, então a gente chama que é obra de bordado, que é feito durante o restante da obra. Então você monta e entra a instalação, entra forro, entra tudo e entra o pessoalzinho fazendo os acessos aqui, ó, a rampinha, um acessozinho. As rampas de carro não, foram pré-moldadas. E só o teatro, então, que foi feito com concreto verde. Eu vou voltar lá no ponto da apresentação que a gente estava, que aqui a gente tem as vigas de fachada com esse detalhe arquitetônico, e toda a fachada foi feita em dente Gerber, com vigas de 1,20 m, já para ser do Corpo de Bombeiro, proteção contra incêndio. Mais o que? Esse aqui é o teatro, então, que estava sendo feito enquanto havia a montagem do pré-moldado. E esse aqui é o salão, onde nós temos todas as vigas com 3 furos, um circular em cima para luminária e 2 para sprinkler, sempre usando um só, né? Que é aquele conceito de anel periférico. E aqui a gente deixa o furo para uso do cliente. Os consoles, o arquiteto preferiu fazer eles retangulares dentro do salão de uso, né? Aqui a gente tem o desnível do piso elevado, tudo. Aqui uma foto aqui do furo para a elétrica e os furos do salão. Aqui as empenas. E repare aqui para dentro do Cora, onde é todo fechado em alvenaria, as escadas pré-fabricadas de fuga aqui, você tem os consoles padrões trapezoidais. Isso acho que fica, dá para ver aqui, ó. Então o Core tem os consoles trapezoidais que era padrão de fábrica e não foram feitos retangulares. Fachada sempre Gerber, para não aparecer na fachada o console. E aqui tem o fechamento, aqui são as placas, né, as empenas. Voltando aqui, aqui é a obra do pilar em cruz, as bainhas passando a armadura negativa, fazendo a solidarização da estrutura no negativo. Aqui os salões, aqui mais alto o corpo, porque aqui tem um piso de concreto, aqui é o piso elevado do salão. As placas, para complicar um pouquinho, tinha um detalhe que é no piso, tinha aqui um detalhe para você arrematar o piso elevado, como a junta não batia certinho, esse detalhe aconteceu em vários locais ao longo da elevação, o que dificultou um pouco o projeto. E aqui é a viga de fachada, onde a gente tem o consolinho para apoio da laje e o coxo, que eu chamo, que é onde a gente deixou para poder passar a armadura negativa e concretar aqui com um concreto. E o caixilho entrou bem aqui em cima, escondendo essa diferença de cor de concreto. E com isso a gente conseguiu a solidarização com a viga de fachada, para melhorar a rigidez aí. Aqui é só para mostrar que toda a obra tem os elevadores, muita mudança de elevador, compra o elevador, aí tem as exigências e não está na modulação, então é feito e moldado em loco. Só aqui o apoio dos perfis metálicos do elevador foi feito, né? E o resto pré-fabricado, aqui com a fachada, o Gerber. E aqui a rampa de automóveis em pré-fabricado. Nesse caso aqui, com aquela viga em pena grandona aqui, saindo em balanço, para pegar a chegada da rampa, porque a laje alveolar não faz a deflexão, né, de descida da rampa, então tem que ter um apoio na deflexão, onde começa a descer, e um apoio aqui, ó, aqui está bem no pilar, aqui a saída da rampa, tem uma viga aqui embaixo. Aqui eu falei do teatro, e o teatro ele não tem a modulação do pré-moldado de 11,25 por 11,25. Mas em cima tem os escritórios, então tinha que estar na modulação. Consequentemente, foi feita uma viga de transição do prédio, lembrando que numa modulação 11,25 por 11,25, você pegando 850 quilos mais peso próprio de viga e laje, vai dar aí 150 toneladas, vai no chute, por pavimento.
Então, você tem 5 pavimentos, dá 800 toneladas no meio de um vão de uma viga de 15 metros, mais ou menos aqui. Então, a gente fez uma viga de transição no formato U para poder ser transportada, porque também, senão, ia ser uma viga com peso que não transporta, né? Gabarito rodoviário. E esse conceito é, você monta o U e monta a laje alveolar apoiando na aba do U. E depois você coloca uma armadura aqui dentro, com arranque para o pilar e concreta. Ou seja, a viga de transição não para a montagem. Você monta a viga, monta a laje, continua montando, aí concreta o capeamento aqui, enche essa viga. A gente coloca sempre uma armadura aqui também, além da armadura em volta aqui. E com isso, você faz a viga de transição sem ter escoramento, sem ter parar a montagem do pré-moldado, que é esse é o conceito, né? Você não poderia ter uma viga em loco aí, ou um escoramento que trava a montagem. Gente, é uma apresentação rápida, o Luiz fez a dele, e eu quis mostrar mais ou menos o que a gente teve de dificuldade e pensamento aí para atender prazo, conceito e montagem da estrutura. Ok, Carlos. Tá? Só para Muito bom. complementar, o Luiz falou que as escadas arquitetônicas de acesso dos terraços foram metálicas. Isso também porque as escadas, no conceito orgânico do arquiteto, elas estão em qualquer lugar e uma escada pré-moldada pesa muito. Então, para apoiar no meio do módulo de 11,25 por 11,25, ou na borda, no meio, em qualquer lugar, eu teria que ter muito reforço. Então, a gente optou pela metálica, que é muito mais leve, e distribuiu dentro da sobrecarga nas lajes. Então, por isso que essas escadas de acesso são metálicas. Ok, Carlos. Ouvimos aí muito bem a sua explanação. É muito interessante essa questão da viga de transição pré-moldada, né, com complementações de posteriores aí para não atrapalhar o andamento da obra. Muito interessante. E às vezes dá a impressão que o projeto de pré-moldado, assim, é uma coisa industrial e que você não vai ter interferência na obra, né? Mas na verdade você tem que estar acompanhando tudo para ver essas execuções na obra, detalhes, etc. É um acompanhamento constante mesmo, não é entregar o projeto, né? Mesmo uma obra assim, todo em pré-moldado. E eu não sei se eu tinha falado para vocês sobre essa programação nossa aqui das perguntas quando há, né? A gente vai abrir primeiro para o chat. Aurélio colocou algumas questões assim, mas assim, normalmente a gente vai primeiro dar prioridade ao chat. Em seguida, a gente vai seguindo aí para essa abertura das câmeras, né? Todo mundo compartilhando aí esse bate-papo aí presencial. O Adelson. Pois não, Aurélio, pode falar. Não, é o Luiz, é o Luiz. Pois não, Luiz. Deixa eu colocar aqui, eu consegui abaixar o último vídeo aqui que mostra a montagem inteira aqui. Vou dividir para acabar com uma imagem. E o Carlos Melo falou uma coisa, deixa eu dar um parabéns para ele, porque realmente foram 8.000 peças lá montadas, a gente não teve problema com nenhuma. Foi perfeito. Vou falar que o Carlos ali no BIM lá mandou muito bem. Tivemos 0 problemas. Eu vou falar que para mim foi meio um recorde, eu nunca tinha visto assim não. E vocês viram que não são peças simples, a obra, não é aquela obra quadradinha de 7.000 peças que você tem 5 moldes e é tudo igual, vamos embora. Tem nada disso não. Mas muito interessante, passe o vídeo aí para a gente assistir, pô, finalizando. Eu vou passar aqui, tá bonito o vídeo. Estão vendo? Sim. Bote para rodar. Espera aí. Abri aqui outra vez que eu já vi que deu um pau aqui.
É isso aí, gente. Ok, Luiz. A gente vai passar então aqui para o chat. Eu sempre começo assim as perguntas, porque eu vou logo colocando, né? Aí vou fazer logo a primeira pergunta para o Luiz Fernando. É, parabenizando o Luiz aí pela apresentação, né? Tudo muito claro, muito interessante a obra mesmo. Pô, só teve a contribuir aqui conosco aí com esse aprendizado. Ô, Luiz, é o seguinte, esse problema de solo contaminado é um empecilho aí para a comercialização de terrenos aí em São Paulo? É um problema bem sério. Aqui em São Paulo, a gente tem um cadastro da CETESB, que é um cadastro bem complexo. Na verdade, pelo código do IPTU, qualquer uma que é indústria já entra no catálogo da CETESB. Entrando no catálogo da CETESB, se você vai desenvolver algum empreendimento, você tem que fazer a amostra de solo para fazer. E aí a gente tem que fazer a remediação. A gente tem vários terrenos que ficam por anos interditados para você poder fazer essa remediação. Assim, olhando pelo lado como usuário, natureza, cara, é um grande passo que a gente deu, incomparavelmente com problemas que você via que acontecia há 20 anos atrás, que hoje em dia a gente não tem mais isso, não. Eu tenho um outro empreendimento que a gente está fazendo, um prédio simples, onde eram várias casinhas aqui na Vila Madalena, e uma das casas tinha tido, não lembro, era alguma coisa de pintura que tinha contaminado o solo, a gente teve que tirar lá, não foi muito, mas nós tiramos 10 nada, foi menos do que isso. Foram 3 ou 4 caminhões. Teve todo o controle da CETESB, despacho, controle de CTR, vai lá, olha. Putz, é uma dificuldade, mas eu não tenho dúvida que é algo, como cidadão, excelente. É, entendi. Agora, no caso aí, nessa obra, vocês optaram por não fazer nenhuma intervenção no terreno, né? Optaram por esse esquema de fundação, a obra suspensa, não precisou fazer nada, então, em função do terreno contaminado, não é isso? Para ser bem sincero, o terreno não era contaminado. Ele já tinha sido contaminado alguma vez. E a primeira restrição, quando fez a aprovação da CETESB, era que não podia ser retirado, ou se fosse retirado, era para um aterro especial, onde você não paga por metro cúbico, você paga por tonelada, 10 vezes mais caro. Só que o empreendimento, propriamente dito, depois que a gente começou, a gente já foi fazendo o acompanhamento e o solo já não tinha mais nada, a gente pode fazer até um descarte mais simples. Mas inicialmente ia ser um problema assim, na hora que você faz a hélice, todo aquele volume da hélice fica ali em cima para poder fazer. Aí por isso a decisão pelo pré-moldado, que tinha muito, tão rápido quanto, e não tinha esse problema. Ok, Luiz. Vou mandar uma pergunta agora aqui do chat para o Carlos Melo. O Carlos, é o seguinte, um assunto instigante aí em pré-moldados são as chaves de cisalhamento, né? Nessa obra aí do WPP, essa solução foi utilizada? Foi utilizada. O que acontece é o seguinte: isso foi uma discussão no desenvolvimento do projeto. A sobrecarga do escritório foi definida pelo WPP com 600 quilos por metro quadrado. Somando o peso próprio da laje, que é 500 quilos, dava 1,1 toneladas. Para essa modulação, a gente chegava no console com 75 toneladas, mais ou menos, de apoio, de cortante. Esse número é um número expressivo, né? 75 toneladas. Inclusive, a gente teve que desenhar um formato de console que ficou até aquele retangular um pouquinho maior para poder o neoprene ficar dentro da norma, que é o 7 MPa lá, de tensão. Mas o que, que acontece? A gente também adotou a chave de cisalhamento. Por quê? Porque a gente considera, eu botei a carga toda no console, mas a gente sabe que existe alternância de carga, existe um pouquinho de rigidez que perde a viga bem gastada, chupa a carga mais para um lado, ou seja, isso poderia estar dentro do coeficiente de segurança, mas a gente optou em fazer a chave de cisalhamento nas ligações, porque qualquer diferença de carregamento vai para a chave, entendeu? E aonde a gente tinha sobrecargas maiores, principalmente lá naquelas coberturas, terraços, que a gente tem uma impermeabilização, sobrecarga de uso,
Aí a gente partiu para o neoprene fretado, pegando de novo 100% da carga, mas para as variações aí a gente considerou a chave de cisalhamento. Ok, Carlos, muito bom saber. Aqui no chat nós não temos assim mais nenhuma pergunta, né? Então eu gostaria de solicitar aos colegas aí, participantes que pudessem ativar a câmera e os microfones para a gente fazer aquele bate-papo aí com os presentes, né? Ainda temos aí 19 colegas aí participando. Vamos fazer aqui, ativar os microfones. Aí eu estou com a minha tela aqui, depois que eu mexi com aquela situação que o Aurélio pediu, eu não consegui mais botar na galeria, só tô, aqui na minha tela só está aparecendo 4 participantes, eu, Aurélio e os 2 apresentadores. Não sei o que eu fiz aqui, Aurélio. Mas é isso. Eu não estou O vendo mais Aurélio ninguém, agora pô. está aparecendo. Aurélio apareceu bem. Eu saí e voltei. Boa. Vai exibir aqui no íconezinho de cima da direita, vai exibir exibição da galeria. O meu já está ativado aqui, Gallery, mas não só está aparecendo 4 aqui, não tá. Vou sair Não, Não, tem botar mais uma gente. galerinha aqui. Tem um Gallery, eu botei. Agora vou sair da tela do full screen para ver se tirar o chat aqui. Ainda continua 4 só aqui no meu. Pô. Tirar o chat aqui. Só está aparecendo 4. Então, eu não estou vendo mais ninguém, pô, mas está todo mundo. Aqui está dizendo que são 19, né, que estão participando aí. Tem mais uma colocação aqui Não, no chat. tem bastante gente, mas ninguém. Tá todo mundo de câmera fechada ainda. Vamos abrir. O Ademar colocou uma observação dele aqui no chat. Parabéns aos participantes. O Ademar é o nosso diretor aqui da Regional Aracaju. Está aqui conosco na diretoria. E está dizendo o seguinte, o Varela aí. Parabéns aos participantes pelo bate-papo recheado de informações da obra. A pergunta do Aldemar. Houve a possibilidade do uso de parede de casamento como contraventamento no lugar das paredes pré-moldadas? Bem, o Não, casamento cisalhamento, aí, é cisalhamento. cisalhamento. Pô. Ele observou no final aqui, É. cisalhamento. Então, quando a gente faz parede de cisalhamento, que é a parede que contraventa a estrutura, normalmente você monta o pilar e monta a parede e faz a ligação do pilar com a parede. Como não podia ter junta visual vertical, a gente teve que abandonar esse sistema. Então, a gente fez um sistema horizontal, por faixa. Então, a gente usou as paredes horizontalmente, que era o sentido do arquiteto ali, né, para fazer o contraventamento, tá? Que já estava concretado junto com o pilar, inclusive. Então, a gente usou até os coeficientes de moldado em loco para fazer essa ligação. Ok, Carlos, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, quem tiver assim, perguntas a fazer, eu ainda tenho algum aqui para fazer também, mas vamos abrir espaço aí para as pessoas que estão participando. Ó, o Varela aí chegou de Portugal já tem algum tempo. Não viu o Varela no Enéas. Varela, você não foi para o Enéas, não, pô? Não, eu não pude, que a minha mãe teve um procedimento cirúrgico. Certo. E teve que estar com ela. Sim, você está trabalhando na tese aí, você está trabalhando na tese, está ocupado, né? Ia aproveitar e parabenizar o Carlos aí, uma obra fantástica, hein? Mostrando que o pré-moldado é pau para toda obra também, não tem essa coisa de ser obra quadradinha, né? E uma curiosidade, naquela viga de transição, você fez ela protendida com proteção por etapas ou você trabalhou com armação convencional? Proteção, mas na fábrica, a pré-tração. Ela já veio com a proteção. Ela veio prontinha a peça. Como ela é em U, a altura nas abas conseguiu combater os esforços de proteção ali. A proteção foi pesada, viu? Botamos o que podia lá, sei lá, 18 cabos de meia, mais 20 fios de 32, é o que deu para pôr. Por isso que eu imaginei que tinha sobrado alguns cabos para puxar ainda na obra. Não, a gente conseguiu colocar a proteção, veio pronta a viga, né?
porque a ideia era não parar a montagem. O prazo era muito apertado, então a viga veio pronta, a gente usou a ligação da viga no console com chapa, então eu abracei no pilar em cruz todinho o pilar, fizemos um console enorme com ligação com chapa metálica e aí montou e foi embora, entendeu? A ideia foi não parar. E só também aproveitando no core lá, que as juntas ficaram na horizontal, né? Então, não tem dente de cisalhamento nessa junta horizontal, né? Não fizemos. Nós fizemos o contraventamento todo horizontal, todos os horizontais, as faixas, como viga-parede, trabalhando uma a uma. De A novo, porticada, né? porque é o seguinte, se a gente fizesse qualquer ligação ali com grout, qualquer elemento, ia manchar, ia sujar, ia aparecer a diferença do concreto. Então, conversando muito com o arquiteto, a gente eliminou tudo que pudesse dar uma cor diferente na fachada. Tá? Perfeito. Então, a gente focou só no pilar por trás da placa. Aí a gente concretava, grauteava, tudo com bainha, né, espera, mas sempre por trás para poder não ter nenhum problema de coloração nas placas, né? Porque, Perfeito. Varela, suja, esse negócio de não tem jeito. Não, por isso que eu fiquei intrigado com isso, que a junta tá bonita, ela não tem nada manchada. Então, como é que houve uma equalização? Na antena, nós não fizemos a ligação de uma placa com outra de propósito, entendeu? Mas aonde a placa não segurava, eu botei um pilar no meio. Por isso que apareceu o terceiro pilar, que foi necessário aonde a placa não era suficiente para contraventar. E aí aquele macete que você colocou, né? Você faz a ligação nos 3 pilares, na hora da montagem você está ferrado, porque é impossível montar em 3 pontos. Nunca você consegue casar 3 pontos. Ali é um macete sensacional. Parabéns. Por experiência, Varela, por experiência, né? Agora, interessante é que o pré-moldado está em alta, né, Carlos? Você viu que na revista Estrutura saiu a obra de capa lá do pré-moldado aí em São Paulo, do shopping, né? O pré-moldado também é uma obra grande, né? Em pré-moldado. A coisa tá. Não sei porque o Livi não está aqui, hein, Aurélio? Era para o Livi estar aqui, para dar umas dicas para a gente também, né? Aproveitar um pouquinho só para complementar um pouco o que o Luiz Fernando colocou, né? Sobre o que vai começar a ocorrer agora com a questão de comparação com obra pré-moldada e moldada em loco, né? Esse tipo de comparação ela não pode ser direta do custo do metro quadrado de obra, de investimento inicial, porque o pré-fabricado acaba te trazendo valor que você tem que trazer para valor presente para comparar com o moldado em loco. Então, isso mais para frente, que é uma das coisas que eu estou estudando na tese, é transformar o valor que você vai ter lá na frente para trazer em valor presente e poder fazer comparação de igual para igual. Então, na medida que o pré-moldado começar a ampliar mais, as vantagens que ele tem lá na frente, custos de manutenção, patologias, são bem menores que as com as estruturas convencionais. E isso aí, de alguma forma, você tem que arrumar ferramentas para transformar o valor em custo de valor presente. Ô Varela, a gente fez um case que era de um prédio moldado em loco e fizemos a opção do pré-moldado. E aí a construtora orçou e falou, pô, o pré-moldado era acho que 3 milhões e o moldado em loco era 2.700. Aí ela falou, pô, mas é mais caro o pré-moldado, fez em loco. Quando acabou o empreendimento, a gente voltou para poder olhar o custo. O custo tinha sido 3 milhões e meio. Porque o pré-moldado, quando você faz um orçamento, você tem o valor fechado, é aquilo. E no moldado em loco, você faz uma estimativa de quanto vai gastar, que normalmente as construtoras erram muito.
Então, ele começa achando que é mais caro, mas no final acaba saindo mais barato. Ó, depois eu vou pegar esse case aí, se você tiver, e depois você me passa aí. Não, Agora, isso foi o Odebrecht. Nossa, lembra que o Não, não. Odebrecht fazia os vários sistemas, orçava, tudo, tem até a palestra do França, né? A Ou gente seja, teve uma quando obra termina nossa a que era obra, pré-moldada, que eles mudaram para moldada em loco. não, Uma Petrobras lá no Rio de Janeiro. então, E diz que e é interessante isso, que o pré-moldado, o valor é fechado, é um contrato. Você assina, você fechou o valor. E o moldado em loco, não. É um orçamento, uma estimativa que você vai ver lá na frente se deu certo. agora, um negócio também que chamou muita atenção, Carlos, aí nessa obra, é naquela parte do Luiz Fernando aí, que ele estava falando sobre a modalidade de negócio, né? Então, pelo que eu entendi, a Rockfield comprou o terreno, etc., com uma visualização assim de negócio, como se fosse uma galeria, né? Que ele está atrás de aluguel depois. É isso mesmo, Luiz? Quer dizer, foi comprado, feito toda a obra e para depois alugar para a universidade, é isso, não? A Brookfield, ela é uma empresa de properties, de forma geral. Então, ela, por exemplo, ela compra até empreendimentos prontos e põe na carteira para ter um rendimento. Esse empreendimento é o que a gente chama de BTS, né? O Build to Suit. Ou seja, ela fez um contrato prévio com a agência WPP, que ia fazer a locação daquele prédio por 20 anos. Então, ela construiu nos moldes que a agência vai querer estar aproveitando para frente, e aí, em troca disso, ela vai receber um aluguel por 20 anos. Entendi. É bem interessante aí essa modalidade de negócio, né? Parece ter um negócio meio arriscado, assim, a priori, né? Ele sabe, o pessoal já tem Não! experiência, né? Na verdade, é o contrário, é Não, pouco né? arriscado, porque você já constrói já tendo um contrato de aluguel fechado. Entendi. Ó, eles já montam o negócio para alugar, já tem um cliente previamente, antes de construir. Eu fiz um projeto que era o Bradesco, né? Pegou uma agência deles, construiu uma obra de 30, acho que é 40 mil metros quadrados para alugar para o Fleury durante 30 anos, 20 anos. Então tem muito disso aqui, né, Luiz? A maioria dos prédios corporativos são assim, né, Luiz? Não é a maioria, não. Bem que podia ser a maioria. A maioria dos prédios industriais são assim. Boa parte dos industriais são. E específico, que nem esse que você falou lá do BSP, do Bradesco, que era para o Fleury, né? Não é o Bradesco que faz assim. Quer dizer, o Fleury é que costuma fazer esse tipo de contrato. Muito, muito legal. Aurélio, você me ensinou aquele negócio para tirar aí o print, pô, eu não treinei ainda. Eu vou pedir a você para tirar o print aí, né, pô, para a gente fazer o print aí da apresentação. Tá Aí bom, todo galera. mundo que puder. Na minha tela aqui só tá aparecendo vocês, eu, você, o Varela e os dois apresentadores, só 5 pessoas. Não sei se o pessoal não ativou a câmera, né? Pessoal, ativa a câmera aí para mim fazer um print aqui. Olha a linha aí, a linha ativou, agora sim, Lucas também, Soares, é isso aí, pô, tá aparecendo print aí. Todo mundo, né? Vamos ativar aí, pessoal. Isso. O pessoal já foi embora, só a Rosana que tá aí, ó. A Rosana aí, na divulgação, pô. Vamos bater esse print pra ela aí, Aurélio. É isso aí. Opa, Lucas. O Lucas Ramírez também, pô, todo mundo tem que aparecer, né? Olha o Lucas aí. Cadê o Júlio? E o Zé? O Zé entrou aí, acho que ele... Tá 17 aí. Tá bom, vamos fazer esse print aí, Aurélio, pra gente ir pros finalmente aí do evento, né? Aprende, o Windows Shift S, tá? Tá bom. A Isabela entrou também, muito bom. Tira uns 3 aí, Aurélio, pra gente mandar pra turma aí pra divulgar, pô. Vou te mandar aí também. Beleza. Então, pessoal, se alguém tiver ainda alguma pergunta aí para os apresentadores, vou deixar aí em aberto e a gente, caso não tenha, nós vamos para os agradecimentos finais aí e convite para o próximo evento, né, de novembro.
Em novembro aí, ó, vai ser uma palestra sobre amplificação de ventos transversais, tá? Essa vai ser de Londres, Aurélio? De Londres? Vai vir direto de Londres o apresentador. Melhor, vai estar em Londres ele. Sim. É o Gordon Breeze. Não, que gorda, vai ser brasileira mesmo. Ô, Adel, você está me ouvindo? O negócio é valorizar a engenharia nacional e os profissionais brasileiros, Varela. Ano que vem, a Nesse não vai ter palestrante internacional, só nacional. Vai ser só sobre projeto, não quero nem saber. Adel, você consegue me ouvir? Quem está falando? Sim, tem que aparecer aí. Eu estou lhe ouvindo, mas você não está aparecendo. Ative sua câmera aí, Ademar. Eu não estou conseguindo aqui ver como é que eu faço para. De qualquer forma, Dê um clique aí na sua câmera na barra inferior do Zoom. Dê 2 cliques aí para ver se aparece sua câmera, se ativa, né? Não, a Elaine saiu, deixou a gente na mão aqui mesmo. Outra coisa que eu vou pedir é para mudar essa fichinha de inscrição, pô. Se a gente tem que vender a alma aqui para assistir a live, pô, tem que botar telefone, endereço. Poxa, profissão. Né? Tá ouvindo aí, Aurélio? Tô, Zé, tudo bom? O que acontece? A câmera não entra porque o host não permite. Pois é, e o host saiu. Então, Ô, Adelson, você que tá vacilando aí, acho que você que é o host agora, pô. Eu sou o host, mas host assim. Nenhum, não. Olha, tá aqui galeria, tá ok? E não estou conseguindo ativar, porque não aparece aqui na minha tela, né? Mas ninguém para eu ativar, eu não consigo. Eu não estou conseguindo mesmo. Você não consegue me transformar em host? Vai em participante, Adelson. Participante? E aí você... Participante, está aqui, pronto. Aí você vai em mais, aí, ó, por exemplo, pega o meu e bota mais. Não tem aí transformar deixa em... assim. Deixa assim. Transformar em Já host, tá make host, pijama, vou fazer, Zé? make host, vou ver se dá certo. Make host, Aurélio, yes. Veja agora, Aurélio, se você ativa o restante aí. Eu já botei aqui, pô, como host. Olha, ele tá dizendo que você é host agora, apareceu aqui na minha tela. Estou pedindo aqui para iniciar a câmera do pessoal. Quem você consegue ativar aí, pô? Agora sim. Quem virou o host? Luiz Cavaleiro, mas você estava aparecendo no início, quando você entrou, estava aparecendo bem, pô. É verdade, mas depois travou. Esse host travou. Bom, eu quero falar publicamente... liberei aí a câmera da maioria aí. Eu quero falar publicamente que eu não desativei ninguém aí, nem microfone, pô, nem câmera, viu? São coisas que acontecem. Então, pessoal, tem gente que está sem câmera aí. A Vanessa acho que já saiu. Não, a Vanessa está aí? Não. Então vejam, pessoal, a Isabela está aí, né? Ludmilla agora entrou também, muito bom. Ricardo Munhoz, ainda bem, pô, tá aparecendo aí. Acho que vale a pena até tirar outro print aí, Aurélio. Vou tentar aqui. Pô, botar mais gente aí. Então, pessoal, cadê? parece que a Rosana tá aí também de novo, tem mais gente aí, tá vendo? Tirar esse print agora. Cadê a Ludmilla? A Ludmilla tá aí agora, tô vendo. Fez o print, Aurélio? Fiz. Vamos fazer outro aí, porque tem gente que tá com a cara amarrada. Vamos lá, sorria aí, pessoal. Beleza. Aurélio, você presente não tem como ficar de mau humor, pô. Não tem, você presente já anima já anima o evento, pô. Não tem erro. E na verdade é o seguinte, agradecer aí, nós vamos, acredito, para um encerramento, né? Nós tivemos aí, estamos com 2h15, né? Nós duramos aí sempre 2 horas, 1h45, passamos aí das 2 horas de evento, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. E agradecer aí imensamente ao Carlos Mello e ao engenheiro também Luiz Fernando Bueno por essa brilhante apresentação que fizeram aqui para a gente sobre esse sistema construtivo de pré-moldados, né? Mostrou o sucesso que foi nessa obra do Brookfield, do WPP, e muito aprendizado aqui com as soluções que foram compartilhadas aí conosco. Muito bom o print, Aurélio, ficou bom.
E agradecer imensamente aí a presença de todos, também os colegas que estiveram aqui conosco, e convidá-los aí. A gente pede realmente, Aurélio, esses dados aí, eu acho que podem ser suprimidos, depois eu vou ver com a Elaine, mas assim, o telefone celular é muito importante, né? Mas os dados são, o e-mail é importante. É o endereço não, acho que o e-mail é importante, e o telefone, né, para a gente, tem um grupo aqui de WhatsApp na ABS Regional Aracaju, que a gente tem muita gente de todo o país, então com o celular a gente consegue, e quem quiser entrar no grupo é só mandar uma comunicação para a gente por e-mail da regionalaracaju@abs.com.br, comunicar com a gente aí. A gente também com o e-mail faz o convite para os próximos eventos de todos, né, que possam participar conosco, a gente sempre está convidando. Esse, na verdade, ficou um pouco muito em cima por causa do Ibracon, etc., ficou meio atrapalhado, mas assim, ainda deu para divulgar de uma forma satisfatória, né, nas redes sociais. A Rosana colaborou muito aí conosco aí na divulgação, também no Instagram, né, nas redes sociais da ABS. Ô, Adelson. Pois não, Aurélio? Lá em Belo Horizonte, estive lá em Belo Horizonte, segunda e terça, né? Daí teve o Construa Minas, que é um seminário Sinduscom, Cibic e Sebrae, que eles estão incentivando, por enquanto está gratuito, né? E vai ficar grande. Tinha 4.000 inscritos, o pessoal faltou bastante, porque é de graça, o pessoal não vai, tem que pagar, senão o cara esquece de ir. Mas é bem organizado o negócio e tinha uma feirinha lá, né? E o Leonardo descobriu, nosso vice-presidente aí de tecnologia, que ele, cara, vai parando em tudo que é lugar, quase todo mundo. Então é o famoso pau de enchente, sabe? Pau de enchente que sai batendo em tudo, e arrastando de dejeto, levando tudo assim. O Léo deu bem isso aí e fui parar lá no stand da Cical, né? E a Cical, que é um bloco de vedação das antigas aí, né? Agora ele está renovado lá, 3 anos atrás, pelo que eu entendi, foi comprado por outro grupo e hoje eles têm uma estrutura bem melhor para atender. E eu vou pedir para... E a menina lá começou a explicar, né, para mim, eu falei, ela está dando uma palestra, ela está dando uma palestra para mim aqui. Vamos chamar para o evento, né, Aurélio? Daí já Aí vamos marcar com ela dar uma palestra, porque ela faz umas coisas legais. Já pega o maçarico, tenta botar fogo lá. Ela tinha uma caixinha assim, né? E botava a caixa de som dentro da caixinha e tampava com outra plaquetinha do bloco Cical. Então, não dava para ouvir som nenhum, ou seja, tem um conforto acústico muito bom. Então, vamos pedir para ela fazer uma live e talvez, pessoal, a gente tem que começar a fazer de 15 em 15 dias algo. Aurélio, isso aí é que vai ser bravo, viu, Aurélio? Isso aí vai ser bravo, Aurélio. Aurélio, você não está fazendo projeto, não? Aurélio, você não está fazendo projeto, não, pô? Tem uma semana que eu não trabalho, pô. Fui no Ibracon, voltei e fui para Belo Horizonte, cara. Não consigo trabalhar mais. Olha, ele tem que botar as coisas em ordem no escritório, pô. No 15 dias vai ser bravo. Vamos ver aí, vamos conversando sobre já estou no jeito que eu não sei, não tem mais nada para me fazer lá, porque os caras roubaram o serviço todo de mim. Agora eu vou ter que chegar lá e dar uma dura. Falou, quero aí uns trampos aí, ó. Então falou, pessoal. O Cical tem uma qualidade boa de aparência também. Não, e agora eles estão com a argamassa, ô Varela, até a argamassa polimérica, aí acabou, não tem problema de trinca, segundo a mulher, e também, como ele é todo alinhadinho, pô, você não tem perda em investimento, entendeu? Eu acho que nesse negócio, nessa busca aí de desmaterialização é a opção. A questão de bloco chegou aí, a fazer os predinhos na década de 90. Eles são antigos mesmo, tem composição em pino, tudo deles. Eu nunca mais tinha ouvido falar, por isso você falou que compraram agora, né? Eu acho que eles estavam meio desativando, etc., assim, sem muita questão comercial, assim, não estavam aparecendo muito. Forte agora, viu? Agora, a questão de bloco, né, Aurélio, é a questão do frete, né? Quer dizer, para lugares próximos aí a Belo Horizonte, tal, Minas, eu acho que funciona bem essa questão, né? Mas pro lado do Nordeste aqui, eu acho que vai ser difícil eles venderem, né? A não ser que eles depois abram filiais aqui mais próximo, né? A questão de bloco, a alvenaria estrutural é isso, né? Se não tiver o bloco na região, não dá para optar por esse sistema, né? Então é isso aí.
Então, pessoal, como eu estava falando, né, para vocês, agradecendo aí os apresentadores que estiveram aqui conosco, a todo mundo que participou, convidar vocês para o próximo. Nós estamos fazendo sempre, até essa mudança que a Aurélia está propondo, a gente está fazendo sempre nas últimas quarta-feiras do mês, né? Então, fica com essa data marcada aí. No próximo, talvez seja assim também. Se a gente resolver antecipar, fazer de 15 dias mesmo, como a Aurélia está propondo, a gente vai avisando aí a todo mundo para que todo mundo possa também participar conosco. É isso aí. Esporadicamente, né? Vamos ver então. Pessoal, um grande abraço a todos aí. Eu agradeço a presença de todos aí aqui conosco. Convido aqueles que não estão associados ainda à ABS a se filiarem à ABS, associação que defende a categoria dos engenheiros de estruturas. E nós somos muitos aí no Brasil, a gente vê pelas regionais, né? A ABS tem regionais em praticamente todos os estados do Brasil. São muitos participantes mesmo. A gente vai no site da ABS, tem muita empresa inscrita, né, associada, tem muito escritório de projeto individual, muita gente trabalhando e contando com esse apoio da ABS. Quem não se filiou ainda, essa mensalidade é muito irrisória, pessoal. É muito, R$ 96, se eu não me engano, vale muito a pena. Eu estou desde 2009, né? O Aurélio já esteve aqui em Aracaju nos eventos que a gente promoveu algumas vezes, né? Já prestigiou aqui nossos eventos. E eu tenho feito muito network aí no Brasil todo com as pessoas que tenho conhecido por intermédio da ABS. Eu recomendo a todos que nos filiaram ainda que tomem essa iniciativa. Agora está bem mais fácil. Antigamente a gente tinha que mandar uma ficha para a executiva lá em São Paulo, preenchida pela regional. Agora não, você entra no site, bota os dados, etc. Anexa algumas ARTs de projeto e automaticamente a executiva aprova a participação. Não é isso, Aurélio? Não, esse negócio de RT aí, dependendo do cara, liga para a gente, pô. E professor também, né? Tem professor que não tem RT, mas a gente precisa ter o apoio dos professores. Eu queria até abrir uma diretoria de integração com pesquisa, né? Com os pesquisadores, para a gente saber o que está rolando de pesquisa e também levar as pesquisas que a gente precisa para eles, né? É muito bom. E também queria aproveitar e parabenizar o Aurélio pela brilhante atuação aí nessa sua gestão e por essa reportagem que saiu aí na abertura, na palavra do presidente aí dessa última edição aí da Revista Estrutura. Colocações muito sensatas, né? Assim, em prol de um melhoramento da engenharia, chamando os jovens para participarem também conosco. Eu acho que a mensagem é essa aí para todo mundo. Pessoal, obrigado a todos aí. Para a gente integrar os jovens. Jovem assim, né? Cara de 30, 40 anos, quem já está velho, né? A participar aqui da BES. É 10 anos de formado, meu também, né? Ô, Varela, aconteceu um negócio interessante hoje. Liga um cara de uma cidade, fala, pô, os caras da outra cidade estão vindo aqui cobrando 1/3 do preço da gente. Daí eu falei, opa, peraí, vou ligar para ele. Aí já fez os dois conversar. E aí nós vamos ter que fazer mais isso aí, viu? Acho que esse aspecto foi um pouco relegado, tem que voltar a pegar firme. A turma de Vitória está batendo firme, vamos ver se conseguem. Mas é por aí. Mas primeiro é integrar de novo, para depois os caras ficarem amigos, para depois a gente pensar em conversar. No bate-papo ontem com o pessoal lá do boteco do calculista, lá, o Nelson que estava, você começa a ver, tem muita pergunta de gente que está querendo entrar no mercado, mas ainda com a velha ideia de mergulhando, e não é por aí. Ixi, o negócio de mergulhar eu não consigo mais pegar nenhum ATP, cara. Pô. Para falar nisso só, não é sobre o assunto, mas como é que está a questão da certificação lá? Parou, mas parou sim, parou a parte com o Marcelo Rosenberg, mas porque ele está não respondeu a gente, que a gente queria ter a forma de o convênio da ABS com a empresa dele, né? Mas não, vamos continuar, o grupo está firme lá, né? Estava caminhando bem. Estava caminhando bem, não vamos parar, vai continuar. Só esperar decidir as coisas. Luta, né, é uma bandeira de luta da diretoria, certificação, isso aí. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí. Até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Carlos, obrigado. Luiz. Obrigado aí. Obrigado, Luiz. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Até logo. Obrigado, meninas, pela presença aí, feminina. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.
Vou encerrar, hein? Vamos parar a gravação. Já parou a gravação? Para agora. Acho que tá comigo, né? Ou você já parou aí? Vá. Pare, Aurélio. Espera aí, como é que faz? Recorde, vai em recorde aí. Stop recorde. Não, espera aí, tem que passar o controle para você. Onde que está o stop record? Que não aparece. Ah, Você vai em recorde aí, quando você clica em recorde, aparece o stop recorde. É o quadradinho? É embaixo, junto do screen sharing.